Boa tarde, caros colegas. Duas boas-vindas ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, bem como ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa e a todos os colegas. Vamos hoje então proceder à audição do Sr. Ministro, o qual vem prestar esclarecimentos sobre os acontecimentos ocorridos no aeródromo de Figo Maduro, a 4 de outubro, a requerimentos complementares do Partido Socialista e do Chega. A audição é conjunta com a Comissão de Defesa Nacional. Cumprimento os colegas da Comissão de Defesa e da Comissão Nacional. Não se ouve? Os senhores deputados têm que dirigir as vossas queixas. Não estão a funcionar? Parece que está mal. Isto é tecnologia do século XIX, Sr. Deputado. Já está, agora já está. Já está, Sr. Deputado? Muito bem. Então era para lhe dar os bons dias. Foi essa a parte que o Sr. Deputado perdeu da minha intervenção anterior. Vamos dar então início à nossa audição. Sr. Ministro, os Srs. Deputados estão familiarizados com o nosso grelha de tempos, a qual vai ser estritamente observada. Vamos ouvir uma intervenção inicial do requerente do Partido Socialista, 5 minutos. Com a intervenção do requerente Chega, 5 minutos. Uma resposta do Sr. Ministro, 10 minutos. Após o que seguirá uma ronda, que será única. Em primeiro lugar, falará o PSD. Resposta do Sr. Ministro, 4 minutos, 4 minutos. A grelha de tempos segue por aqui abaixo, em ordem descendente. E os tempos do Sr. Ministro serão naturalmente iguais aos dos oradores da Assembleia da República. Posto isto, passamos diretamente à audição. Eu convidava então o Partido Socialista, não sei quem vai usar a palavra, é o Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, a quem cumprimento e a quem passo de imediato a palavra. Faz favor, Sr. Deputado, tem 5 minutos para dizer de sua justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, antes do mais, as boas-vindas a esta audição que reúne a Comissão da Defesa Nacional e também a Comissão dos Negócios Estrangeiros. E queria começar por sublinhar a importância do diálogo que se estabelece em sede parlamentar e que mais não é do que a própria Constituição democrática em ação no diálogo entre diferentes órgãos de soberania que se respeitam reciprocamente. As Forças Armadas, Sr. Ministro, como bem sabe, são constitutivas do próprio Estado e, sendo constitutivas do próprio Estado, elas são quase que ontológicas à essência do Estado. Por outro lado, elas de facto representam uma especial função de soberania. O Sr. Ministro é Ministro de Estado e também dos Negócios Estrangeiros e, além do mais, é um eminente constitucionalista e um professor de Direito Constitucional. Tem, aliás, obra reconhecida no domínio dos fundamentos do Estado e do constitucionalismo moderno. É do domínio público que houve uma iniciativa de mérito dos negócios estrangeiros, que foi a da capacidade para resgatar cidadãos portugueses que se encontravam no Líbano. Eu próprio pude viver momentos desses, quando tivemos que resgatar outros cidadãos de outras regiões do globo, e conheço bem, sei bem da alegria que é podermos contactar com os nossos concidadãos que chegam com saúde, chegam vivos de teatros onde poderiam, além de perderem a sua própria dignidade, perderem a sua vida. E, portanto, compreendo bem o que é o reencontro com cidadãos nacionais, relativamente aos quais o Estado português, por intermédio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o esforço e o investimento que é realizado por serviços consulares e diplomáticos para resgatar com vida os nossos cidadãos que regressam à sua pátria. Foi o que aconteceu, o que ocorreu nessa operação tão significativa no dia 4 de outubro. Tornou-se público que terá havido uma vontade de entrar na área de segurança do aeroporto Figo Maduro e que o Sr. Ministro terá sido impedido de o fazer por razões de segurança. E que isso terá dado origem a uma troca de palavras que terá suscitado incompreensão. Sabemos bem do prestígio que têm as Forças Armadas e particularmente
do prestígio e do elevado estatuto moral que tem o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, o Sr. General Cartacho Alves. É talvez uma das personalidades que tem dado prova concreta da entrega às Forças Armadas com um sentido muito elevado de serviço. Podemos depois também saber que tinha havido o devido esclarecimento das circunstâncias em que ocorreu essa vontade de se dirigir aos cidadãos nacionais e, ao mesmo tempo, a necessidade da salvaguarda da segurança e do perímetro de segurança. Do que tivemos conhecimento foi que essa questão estava solucionada, estava esclarecida. E, estando esclarecida, do nosso ponto de vista, a questão encontra-se ultrapassada. Ela encontra-se ultrapassada na medida em que, por aquilo que podemos conhecer publicamente, foi esclarecida a situação e, em momento algum, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros quis colocar em causa a honra, o bom nome das Forças Armadas e tampouco do seu chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Pergunto, Sr. Ministro, portanto, se a questão se encontra esclarecida e se em algum momento o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros quis colocar em causa a honra e o bom nome das Forças Armadas e do chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Queira, portanto, Sr. Ministro, saber que mais nada pretendemos saber que não seja para também conforto de um partido que é fundador das liberdades democráticas, do Estado de Direito e das conquistas das funções soberanas do Estado português, mais não queremos saber se a questão se encontra devida e fundamentadamente esclarecida, na medida em que, como é evidente, não apenas às funções de soberania estão cometidos especiais serviços de Estado, como também àqueles que estão investidos de funções políticas de Estado e dos negócios estrangeiros, conhecem bem aquilo que são as regras do funcionamento democrático e particularmente em áreas tão sensíveis como aquelas que aqui estamos a tratar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor. Não. Os dois depois respondem. O Sr. Ministro responde no fim ao conjunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da 2ª Comissão, Sr. Presidente da 3ª Comissão, Srs. Deputados, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Agradecemos a vinda do Sr. Ministro, requerida pelo nosso grupo parlamentar e pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, a esta audição conjunta da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Duas das comissões que acompanham exclusivamente funções de soberania, negócios externos e defesa nacional. Sendo funções de soberania, não são externalizáveis. Logo, é da competência do Estado o seu planeamento, execução e efetivação. Assim, no nosso entendimento, os responsáveis máximos pelo seu cumprimento deverão estar acima de qualquer suspeita e deverão exercer as suas competências em cooperação ou, no mínimo, em coordenação. Consideramos dessa forma que o relacionamento entre estes atores deverá ser urbano, leal e franco. A vinda do Sr. Ministro a esta audição prende-se com as notícias vindas a público sobre um eventual desentendimento entre o principal responsável pela execução da política externa do Estado, o Sr. Ministro, e o comandante de um dos ramos das Forças Armadas, o Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Digo eventual desentendimento porque só temos conhecimento da informação tornada pública pelos órgãos de comunicação social, escrita, falada e televisionada, não tendo ainda acesso à versão do Sr. Ministro. Estamos certos de que tal lacuna, ou parte dela, será colmatada no final desta audição. Fazendo uma rápida cronologia dos acontecimentos, no seguimento dos ataques a Beirute, foi decidido evacuar os cidadãos portugueses lá situados, se assim o pretendessem. Uma vez mais, com o sentido de missão que é característico das Forças Armadas, tal foi-lhes atribuído, tendo sido cumprida com a eficácia que todos esperamos e que nos garante a certeza da sua operacionalidade e vontade de bem servir. Como se sabe, os meios à disposição das Forças Armadas
são de molde a cumprir as suas missões. Entre elas, não está certamente a de fazer concorrência às empresas de transporte aéreo, por exemplo, no conforto dos meios ou na qualidade das refeições servidas a bordo. No regresso de uma dessas viagens de evacuação de cidadãos nacionais, o Sr. Ministro, representando o Governo, no dia 4 de outubro, esteve presente no Aeródromo de Trânsito número 1, vulgo Aeroporto Militar de Figo Maduro, e após indicações de um militar de serviço e de ter ouvido alguma reclamação de um cidadão transportado pela Força Aérea, talvez sobre o conforto ou a qualidade das refeições, terá tido uma altercação com oficiais da Força Aérea no local, entre eles o Sr. Coronel Comandante da Base e o Sr. General-Chefe do Estado-Maior da Força Aérea. A altercação onde, a ter como verdadeira a informação veiculada pelos órgãos de comunicação social, o Sr. Ministro, alterando o tom de voz, terá proferido palavras injuriosas para a Constituição Militar e seus responsáveis. Não sabemos se é verdade e gostaríamos de o saber no final desta audição, e daí a presença do Sr. Ministro para nos esclarecer. A não ser verdade, o incidente não aconteceu e os órgãos de comunicação social erraram, não cumprindo o seu dever de informar de forma verdadeira sobre factos. Se aconteceu, foi o Sr. Ministro que errou, tendo ferido as mais elementares regras de relacionamento entre órgãos do Estado. Independentemente de tudo, foi grave, pois nós, cidadãos, no final, corremos o risco de perder a confiança nos órgãos de comunicação social ou de perder a confiança na forma como o Sr. Ministro gera as suas relações com os comandantes militares e, consequentemente, com a instituição militar. Assim, Sr. Ministro, o que lhe pedimos é que nos elucide, para que nos seja permitido decidir sobre quem incidir a nossa desconfiança. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor. Bom, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Srs. Deputados, e em particular os deputados interpelantes. Bom, o que eu tenho a dizer, sinceramente, é, em primeiro lugar, agradecer as questões, dizer que, obviamente, vem a esta casa sempre com a maior disposição para responder às perguntas que foram feitas e permitam-me que faça um rápido, digamos, elencar dos acontecimentos. Nesse fim de tarde, princípio de noite de 4 de outubro, eu vinha do Conselho de Ministros no entroncamento para justamente participar na recepção aos nossos resgatados do Líbano. Era a segunda leva de uma operação que se fez nessas 2 semanas. Quando cheguei, como sabem, e ao contrário do que foi reportado, ninguém entra no AT1, no Aeródromo de Figo Maduro, e vai para onde quer. Há um carro, um veículo da Força Aérea que se chama Follow Me, que tem que ser rigorosamente seguido. O carro onde eu seguiu, assim que foi aberta a barreira, seguiu o Follow Me, até esperou algum tempo pelo Follow Me. E fomos encaminhados para um sítio onde estava tudo escuro. Nesse sítio o Follow Me parou e não prosseguiu mais. O carro ficou imobilizado, não posso garantir, mas cerca de 20 minutos. E, enfim, perguntou-se ao condutor da Força Aérea, perguntou-se, enfim, para onde é que íamos. Ele disse que não podia sair dali, que estava imobilizado, aguardava novas instruções. E eu fiquei ali 20 minutos à espera, junto a um hangar, com um portão e um parque de estacionamento a uma cota mais alta, às escuras, sem nenhuma informação e sem nenhuma explicação durante 20 minutos. Foi isto que aconteceu. E, portanto, quando veio um novo Follow Me buscar-me para me levar para o sítio certo, eu quero dizer aqui, em particular ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, que é totalmente falso que alguma vez tenha exigido ir para algum lado. Eu nunca exigi ir para lado nenhum, e muito menos para a placa, que eu nem sabia o que era a placa, só soube pela comunicação social. Eu apenas queria ir ter justamente com o Sr. Chefe de Estado-Maior, General, o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea e com o Sr. Comandante, nada mais. E a única coisa que eu pedi ao condutor, eu e o meu corpo de segurança pessoal, é que nos encaminhasse. Estivemos 20 minutos à espera, sem nenhuma explicação. Quando lá chegamos, veio o Follow Me, eu apresentei um protesto, é verdade, veemente ao Sr. General Cartacho Alves,
Aí houve um mal-entendido, porque nos apercebemos que ele não tinha noção nenhuma que tinha havido um erro de encaminhamento. O que houve aqui foi um erro de encaminhamento. Ou seja, chegava ao mesmo tempo um avião com altas chefias militares que tinham acompanhado o Ministro da Defesa a uma visita à Grécia. E, portanto, o que acontece é que julgaram que a pessoa que vinha naquele carro, o Follow Me, ia para esse outro avião e não para aquele. E daí que, quando se aperceberam que havia um erro, eu tinha ficado imobilizado. Isto foi o que nós percebemos. Bom, portanto, eu lavrei um protesto, houve ali um mal-entendido, porque justamente o Sr. General não estava a perceber, e com toda a razão, que eu teria estado 20 minutos num outro sítio. Bom, e, portanto, assim que esse mal-entendido foi resolvido, ao fim de 2, 3 minutos, não sei, enfim, não sei dizer os tempos, o Sr. General esteve a conversar comigo, disse aqui um misunderstanding, houve aqui uma falha, peço desculpa, vamos averiguar o que é que se passou, eu também lhe pedi desculpa se a minha intervenção tivesse sido menos pertinente, e assim foi. Pronto. Portanto, primeira coisa que eu queria desmentir é, eu sei que houve quem escrevesse sobre isso, mas nunca pedi para ir para qualquer sítio não seguro. Isso é totalmente falso. A única coisa que eu pedi foi para ir, estava há 20 minutos parado, no meio do breu, sem nenhuma explicação, também não é normal que isso aconteça. E, portanto, pedi com todo o cuidado, eu próprio, pessoalmente, depois do meu corpo de segurança pessoal ter pedido 3 ou 4 vezes, para nos encaminharem para o sítio certo. Ora, o sítio certo é definido pelo Follow Me. E, portanto, nada mais aconteceu, foi só isto. Segunda coisa que queria aqui dizer é que, em nenhum momento, eu tive algum gesto de apoucamento ou usei linguagem imprópria, insultos ou ofensas. Eu até lhes vou contar, senhores deputados, uma coisa caricata e que não diz muito, não abona muito em meu favor, mostra até um certo puritanismo verbal. Nos 56 anos de vida que eu tenho, não há uma única pessoa que alguma vez me tenha ouvido usar uma palavra de calão. E também esse tipo de expressões impróprias ou impropérios, de chamar nomes às pessoas. Nunca. Eu desafio aqui a perguntarem a toda a gente que trabalhou comigo, toda a gente que me conhece, aliás, isso para mim foi uma grande benesse, quando os jornais inventaram isso. Porque isso foi a prova provada de que isto era tudo falso. Porque não há uma única pessoa em 56 anos, ainda pode ser que aconteça, mas até agora não aconteceu, que eu usasse uma expressão dessas. Portanto, isto que até é uma coisa caricata, um pouco pueril e infantil, pronto, só conheço outra pessoa que teve essa, digamos, que tinha essa característica, que era o meu pai. Isto mostra que isto é um disparate completo, portanto não tem sentido nenhum dizer que eu disse alguma coisa dessas porque não disse. Houve de facto aqui um momento, digamos, de alguma tensão, é evidente, com certeza, reconheço, e portanto não tenho nenhum problema em reconhecê-lo, mas sinceramente tudo ficou sanado na altura, agora respondendo diretamente ao deputado José Luís Carneiro. Porque, e aqui tenho que dar toda a minha homenagem ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Cartacho Alves, que foi de facto excepcional, quando se apercebeu que estávamos a falar sobre coisas diferentes, uma de que ele não tinha consciência e outra de que eu também não tinha consciência, que era de que ele não tinha consciência, evidentemente que imediatamente tratou de resolver o assunto, a coisa ficou sanada, ficou ali resolvida, não sei como é que ela depois ressuscitou e o que é que aconteceu a seguir. Queria também dizer o seguinte, mas enfim, isso agora vale o que vale, mas basta conhecer-me para perceber que eu sou uma pessoa que sempre defendi as Forças Armadas. Como Ministro dos Estrangeiros, aliás, tenho sido dos mais, não só defender a valorização das carreiras nas Forças Armadas, mas especialmente do aumento da despesa na área da defesa. Eu tenho sido um paladino em todos os Conselhos de Ministros, como sabe, tivemos a debater o orçamento e isso é uma questão importante. Estão aqui pessoas que estão no Conselho Superior de Defesa Nacional e conhecem também as minhas posições sobre essa matéria e, portanto, enfim, é estranhíssimo que uma pessoa que respeita, que foi aprendida a respeitar a condição militar, de repente seja posto nesta situação de que teria beliscado e tocado e teria até atingido as relações institucionais entre o poder político e as Forças Armadas. Sinceramente, é uma coisa que, enfim, estou aqui a falar sobre isto, eu nunca quis falar, dizem agora, porque agora vai esclarecer, porque sinceramente isto é de tal maneira irrelevante do meu ponto de vista, que é até vilipendiar as Forças Armadas, mas também o poder político, estar a entrar nestes detalhes. Eu tenho aqui um texto em que lhe posso quase ao minuto contar tudo o que se passou, mas nem sequer o vou ler porque eu acho que isso apouca as instituições. E por isso é que eu nunca quis falar sobre isso. E, portanto, dito isto, eu julgo que está tudo esclarecido, pelo menos nas perguntas que me puseram, e, portanto, nada mais tenho a declarar. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora então iniciar a nossa ronda, sendo o Sr. Deputado Carlos Reis o primeiro orador. Onde está o Sr. Deputado? Está aqui.
Faz favor, Sr. Deputado Carlos Reis. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados das Comissões de Negócios Estrangeiros e Defesa. De facto, este é um não assunto. Este assunto está esclarecido, foi resolvido em tempo próprio pelos envolvidos, ou pelos supostamente envolvidos, num incidente com repercussões públicas limitadas, atendendo precisamente à incredulidade que suscitou a qualquer pessoa mais avisada o relato vivaz, contundente e algo grosseiro do suposto incidente. O que é importante hoje aqui aquilatar, mais do que aquilatar, o que é importante hoje aqui reforçar é de que este tipo de questões não pode nem deve fazer perturbar o relacionamento funcional e o relacionamento orgânico entre o poder político e as chefias militares e as Forças Armadas, garantindo que, do ponto de vista institucional, o exercício das funções políticas não está minimamente afetado, a credibilidade do Estado não foi atingida e que este Parlamento não pode nem deve tomar demasiado tempo com questões que são objetivamente questões que já estão resolvidas e já foram clarificadas. Saudar, portanto, a presença do Sr. Ministro, a sua disponibilidade, também a sua humildade, também em responder às questões que os senhores deputados lhe colocaram e dizer que, naturalmente, quaisquer desencontros ou erros que sejam corrigidos no momento são, naturalmente, questões resolvidas. E, portanto, da nossa parte, o assunto sempre esteve esclarecido e agora fica definitivamente esquecido. Este é um assunto que tem de ser imediatamente remetido ao esquecimento, porque, caso contrário, estaremos a valorar uma espécie de conduta de fake news e de campanhas caluniosas que visam e que visam muito prejudicar a personalidade do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Bom, não tenho nada a dizer, a não ser agradecer as conclusões que tirou, que são também aquelas que eu, sinceramente, tinha já sobre este caso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, temos aqui uma inscrição. Sim, Sr. Presidente, nós tínhamos dado os nossos 2 nomes. Só tinha um aqui na mesa. Na mesa. Então, faz favor, Sr. Deputado, usar da palavra, uma vez que o seu colega não esgotou o tempo. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como são as 2 comissões, achamos por bem falar os 2. Sobre os senhores Presidentes e Sr. Ministro, perante esta intervenção dos 2 deputados que requereram esta questão aqui na Comissão, chegamos totalmente à conclusão que houve, no mínimo, uma precipitação por parte do Partido Socialista e do Chega de trazer este tema a esta Comissão, porque basta ver o Sr. Deputado José Luís Carneiro, por quem tenho imensa consideração, exatamente só a metade da sua intervenção, aos 2 minutos e 30, é que falou do facto. E falou do facto para dizer que está ultrapassado. Está ultrapassado, o que é que nós estamos aqui a fazer? O senhor deputado do Chega também disse que era uma eventual questão. Se é eventual, então para que é que fizemos isto? Ou seja, nós todos temos plena consciência que desde a primeira hora o caso estava esclarecido, o senhor Ministro tinha esclarecido, o próprio senhor Presidente da República falou da questão, o chefe do Estado também falou da questão, quer dizer, a grande questão que dá para colocar é o que é que estamos aqui a fazer. Portanto, eu acho que nestas questões devemos ser mais responsáveis. E o senhor Ministro, desde a primeira hora, esclareceu. Desde a primeira hora nós sabíamos que não tinha havido nenhum incidente, pode ter havido algum mal-entendido. Incidente não tinha havido, porque o Sr. Ministro foi o primeiro a esclarecer. Portanto, isto era só para lamentar esta quase facilidade com que se fez esta audição, que era absolutamente dispensável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. O Sr. Ministro já respondeu, não sei Sr. se faz Presidente. questão de... Sr. Presidente, Quem é que está a pedir só a uma palavra? Faz favor, Sr. interpelação à Deputado. mesa, só para os trabalhos. Se permite, Sr. Presidente, para esclarecer o Sr. Deputado do PSD, que acabou de falar,
que nós no parágrafo seguinte dizemos o porquê do eventual... Sr. Deputado, desculpe lá, isto não é o plenário, com licença, vou-lhe tirar a palavra e vamos continuar. Sr. Ministro, deseja dizer alguma coisa? Não deseja. Muito bem. Passamos então à iniciativa liberal. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Terceira Comissão, cumprimentar o Sr. Ministro. A iniciativa liberal para esta audição que vamos ter agora tem duas frases para dizer. Antes de as dizer, não conseguimos deixar também de comentar as três intervenções iniciais que decorreram nesta audição. A primeira do Partido Socialista, que naquilo que é uma linguagem marítima se pode designar como um ciar. Para quem não sabe, é remar para trás. Depois tivemos uma intervenção do Chega, que foi uma espécie de uma revista de imprensa, e depois tivemos a intervenção do Sr. Ministro, que eu quero apenas destacar, que eu acho que é aquilo que é uma aprendizagem para todos, sem exceção, que devemos evitar apoucar as instituições. E nesse seguimento, aquilo que temos a dizer sobre esta audição é que já todos entendemos aquilo que aconteceu e já todos percebemos como é que as coisas se resolveram. Portanto, muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua explicação do acontecimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Para o caso de querer usar a palavra, não é o caso. Vamos então passar à próxima intervenção, desta feita do Bloco de Esquerda, é a Sra. Deputada Marisa Matias. Onde é que está a Sra. Deputada? Está ali. Faz favor, Sra. Deputada. Tem a palavra. Estou aqui no cantinho. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, bem-vindo. Bem, creio que também, de facto, não há muito a acrescentar, ou seja, é normal que no desempenho de cargos públicos possa haver, por vezes, intervenções ou situações menos felizes. Parece-me que a ter acontecido alguma coisa terá sido esse o caso, mas de qualquer das formas está resolvido e, portanto, não vamos alargar essa questão. Queria perguntar, contudo, ao Sr. Ministro se nos pode esclarecer se este episódio, o que aconteceu e o que não aconteceu e que foi relatado, se teve algum impacto ou não nas relações entre o Governo e as Forças Armadas e de que forma é que decorreu. Mas aproveito, tendo em conta o que foi a situação, que foi as missões de resgate, a situação que deu origem a esta situação que não estamos a debater agora aqui, para perguntar ao Sr. Ministro se a situação está resolvida, ou seja, se continuam a existir missões de resgate ou não, como é que avalia a situação neste momento, se pondera que elas possam vir a continuar tendo em conta as circunstâncias e já agora aproveitar também para cumprimentar todos os militares que desempenharam estas funções e que desempenharam de forma exemplar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Ministro deseja dar a palavra. Faz favor. Eu serei muito rápido, só para dizer que, como eu expliquei, nada tocou nem beliscou as relações, a ponto de, depois disto, e mesmo depois de haver essa, enfim, polémica mediática, várias vezes eu tive que interagir, e interagi com as mais altas chefias militares, incluindo no Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, no próprio Ministério, variedíssimas vezes, porque obviamente temos muitos assuntos a tratar, e as coisas correram sempre com a maior normalidade e com a maior, diria, correção e até diria, se quiser, enfim, até alguma informalidade. Portanto, sinceramente, quanto a operações de resgate, aquilo que eu ia dizer é o seguinte: neste momento, relativamente ao Líbano em concreto, não há nenhuma previsão de que isso vá acontecer. Relativamente ao resto do mundo, tendo em conta a quantidade de conflitos que estão a despontar e as situações de emergência que se somam umas às outras, nós estamos sempre de prevenção. Enfim, aqui, como aliás sabe aqui, o deputado José Luís Carneiro invocou isso, mas é verdade, relativamente a vários cenários, se houver necessidade, é evidente que nós temos todas as condições. Aí, obviamente, que a Força Aérea e as Forças Armadas em geral têm um papel também muito importante, mas nós, relativamente aos vários teatros de operação, por exemplo, agora posto a questão da Síria, só para dar um exemplo, não havia apenas 2 portugueses, enfim, identificados e que tinham já as suas situações, cada um deles resolvida, e, portanto, a questão não se pôs. Mas também até com outros países. Portanto, para dizer o seguinte, muitas vezes nós trazemos cidadãos de outros países, por exemplo, aconteceu neste voo em concreto, virem alguns espanhóis, por exemplo, e, portanto, nós também, noutros cenários, se houver necessidade, evidentemente, enfim, sinceramente é uma preocupação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e também do Ministério da Defesa Nacional, que aqui tem uma intervenção muito
digamos, importante, embora seja conduzida a operação sempre pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas tem uma intervenção crucial. Nós estamos sempre muito atentos porque, infelizmente, temos uma situação de incerteza tal no cenário internacional que, havendo portugueses espalhados pelo mundo, e às vezes até alguns de que nós não temos conhecimento, e só quando surge um problema é que temos conhecimento, evidentemente que estamos preparados para fazer operações deste tipo ou para solicitar a Estados que estão a fazer que os façam em favor dos nossos cidadãos nacionais. Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da nossa audição, mas eu, antes de concluirmos, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, que há pouco queria fazer uma intervenção ou fazer considerações, pode fazê-las agora, não há nenhum motivo para acabarmos a reunião sem ouvir o Sr. Deputado. Faz favor. Sr. Presidente, eu tinha feito uma interpelação à mesa por causa de um parágrafo que o Sr. Deputado do PSD não ouviu. De qualquer forma, seria na altura, não sei porque é que o Sr. Presidente me está a dar a palavra agora, de qualquer forma, só queria que fosse transmitido ao Sr. Deputado do PSD que só foi um eventual desentendimento até ao momento do esclarecimento do Sr. Ministro, porque nós não tínhamos esse esclarecimento. Por isso é que era eventual desentendimento. Eu precisava de saber isso. Ao que parece, o Sr. Deputado do Partido Social Democrata não ouviu toda a minha intervenção. De qualquer forma, se o Sr. Presidente permitir, ficará através do Sr. Presidente este reparo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E apenas dizer-lhe que eu dei a palavra por cortesia, só por isso. É o que fazem as pessoas corteses, umas às outras. Quanto à sua, há pouco, interpelação, na Comissão de Negócios Estrangeiros, que não é a Assembleia da República, obedece a regras diferentes e também está subordinada a outro estilo, aqui as figuras regimentais não são instrumentalizadas para outros fins. Quando o Sr. Deputado pede uma interpelação à mesa para abordar a questão do funcionamento e da direção dos trabalhos, é uma matéria. Agora, instrumentalizar figuras regimentais para fazer considerações políticas, como aquelas brincadeiras que a gente tem no plenário, faça favor de distribuir papéis ao Sr. Doutor não sei o quê, e à bancada não sei o que mais, e todos esses números de grande êxito junto ao público, aqui não há, aqui não temos. É uma grande vantagem de que esta Comissão beneficia. Quanto ao mais, Srs. Deputados, também acho que esta audição se revelou cheia de ensinamentos e o principal é que não devemos fazer audições por motivos fúteis e com isto chegamos em glória ao fim dos nossos trabalhos, depois de todos os factos devidamente apurados e esclarecidos e voltamos a encontrar-nos daqui a bocadinho para entrarmos na parte mais séria da nossa missão. Muito obrigado e muito obrigado ao Sr. Ministro.